Boa noite. Dando continuidade às nossas sequências didáticas, como já descrito no primeiro vídeo, essa segunda sequência didática, ela também é interdisciplinar, ampliando agora, junto das ciências humanas, história e geografia, as ciências da natureza, com uma mesma temática que pode ser usada em todas as três. É o mesmo tema utilizado na anterior, porém agora incluindo a disciplina de ciências da natureza. Então, o tema é o mesmo, né? Modos de viver e mudança nos lugares no modo de viver. E o objetivo agora dessa é compreender o que é paisagem, as transformações nas paisagens, a contribuição quanto agente modificador e também compreender como a radiação solar vem modificando as paisagens. Os conteúdos escolhidos foram os mesmos da sequência anterior, habilidade 5A para geografia, analisando as transformações espaciais, comparando as imagens de um mesmo lugar ao longo do tempo, com ênfase na comunidade, em história 5B, reconhecendo e valorizando esse pertencimento, né, daquele lugar, né, como sujeito modificador da paisagem, construtor de histórias, e em geografia, identificar como o sol, a luz e o calor vêm modificando as paisagens com a habilidade 8A, que é identificando o sol como fonte de luz e calor, destacando sua importância para a vida na Terra, o conteúdo radiação solar, modificando as paisagens na Terra. A estratégia de ensino, todas elas têm em comum, né, o mesmo princípio, uma aula interativa online, explicativa, participativa, com a realização de atividades ao término de todas. O detalhamento, né, de cada aula assim como no anterior, uma sequência didática de 4 aulas, 2 horas cada uma. E na primeira aula, postar nos grupos de WhatsApp, né, o plano de estudo diário, os links para acesso à aula online. E na primeira aula, fazer uma conversa interativa e participativa sobre o que é paisagem, como ela pode mudar, ouvir os conhecimentos que os alunos traz, os conhecimentos culturais que os alunos traz consigo sobre a temática, sobre as histórias de diferentes lugares que eles já frequentaram ou que eles frequentam. E conduzir a um debate onde todos percebam que eles também modificam as paisagens, como por meio do simples fato de existir, né, que já iniciou modificando a paisagem, né, o ambiente dentro de casa, na rua, né, que teve que construir mais uma casa para sua família, e como modificadores das paisagens através do consumo, né? Como o consumo pode modificar as paisagens perto e longe do convívio de cada um deles. E após esse debate, realizar a primeira atividade de uma apostila que é disponibilizada pela escola sobre o que é paisagem, o que é lugar e tipos de paisagem. A segunda aula, após iniciar a aula online, depois de ter postado no grupo do WhatsApp da turma, debater, abrir de novo um debate construtivo, né, sobre a nossa existência, focando no que foi introduzido na aula anterior. Como que a nossa existência pode modificar a paisagem, que eles possam procurar compreender como cada produto que eles têm em mãos, objetos, né, o histórico dá o direito de cada criança poder falar o que elas acham sobre o histórico do lápis, como que um lápis pode modificar uma paisagem, o tênis, a roupa, o caderno que eles estão usando, o livro, né, o alimento, como isso tudo pode modificar a paisagem, tanto rural quanto urbana, tanto natural quanto humanizada.
E ao término disso, realizar, né, a atividade no livro didático de história, com base nas imagens disponibilizadas durante essa aula em slides. A terceira aula, após iniciar a aula explicativa, é pedir para as crianças que elas venham expor o que elas perceberam que mudou dentro da sua casa, em paisagem, seja numa reforma da casa, né? O que elas perceberam que mudou na rua onde elas moram, se surgiu casa nova, se uma casa foi desmanchada e foi construída outra no lugar, né? Se era um lote baldio que depois virou uma residência. E eles vinham narrar essa modificação da paisagem e levar isso também para uma escala do bairro e da cidade de Goianésia, com base em fotos também serão disponibilizadas em slides. E, após terminar essa aula, fazer as atividades do livro didático de geografia sobre o tema. A quarta e última aula é, após iniciar a aula explicativa, por meio do Meet, depois de ter postado nos grupos do WhatsApp, mostrar imagens para eles de geleiras antes e depois, icebergs antes e depois, espelhos de águas que existiam e passaram de existir e modificaram a paisagem local antes e depois, tudo por motivo da intensa radiação solar que incide hoje sobre o nosso planeta, né? Como que nós estamos permitindo essa radiação ser aumentada todos os dias, né? Para que eles venham refletir as suas atitudes, né, mais ambientais a respeito do aumento da incidência da radiação solar proveniente dos impactos ambientais, né? E como essa radiação modifica as paisagens, sendo que é continuação de um assunto quanto à receptividade de luz, de cor que a professora do quadro tinha executado antes. Os recursos didáticos utilizados foram o livro, o DCGO, né? Os recursos, os materiais utilizados para a aula, o livro didático, imagens que foram montadas em slides antes e depois, e a avaliação será processual contínua do progresso do aluno, as referências, o livro didático adotado, o DCGO e a BNCC, e finalizo assim a prática pedagógica com essa turma.